Mas é bom ficar guardado, né? Professor, boa noite. Opa, boa noite. É, eu respondi a questionário 1 na semana passada, né, assim que o senhor postou. Eu fui um dos segundos ali que fez. E só que no Google Classroom não deu como concluída. Você ainda vai contar como presença, já que eu fiz lá, né, na época? Então, o que que acontece? Eu recebi, você respondeu um formulário, tá? E pela resposta do formulário, eu vi que você entregou, eu tenho aqui registrado que você entregou direitinho e está pontuado. Só não deu como concluído porque você não marcou lá na sala virtual como concluído. Foi isso que aconteceu. Tem Eu esse achei que detalhe. estava vinculado já. Não, não está não. Não, Você não tem está que, vinculado, eu quando também não você clica no percebi. link do formulário, você vai lá para a página do formulário e preenche o formulário. Eu tenho esse controle aqui, eu sei que você entregou. Só que lá na Também não sala percebi. virtual, a sala virtual só acusa como concluída se você marcar lá na sala virtual como concluída. Devolvi, eu também. Tranquilo. Então. Vou marcar Entendeu? aqui então. Por Isso. precaução aqui. Pode, é só você marcar. Eu até destaquei nas orientações ali para vocês fazerem isso. Não sei se você observou. Eu vi isso, eu notei isso na questão 2 que o senhor colocou Eu lá. coloquei assim, ó, ao lado, né? Marque como concluído, alguma coisa Sim, assim. sim. Na Né? 2. Só porque Lá eu notei. que isso já é uma coisa recorrente, né? Sempre É, acontece. Mas Uhum. e também porque foi um link. A semana que vem eu vou colocar uma lista, não, uma questão, né, para você resolver. Você vai resolver aí no seu caderno, na folha, vai de forma manuscrita, colocar aí a sua assinatura, os seus dados, o cabeçalho direitinho do seu curso. Você vai tirar uma foto, né, ou escanear e salvar um arquivo PDF e postar para mim aí na página. Então, quando Uhum. você fizer isso, automaticamente ele vai mostrar como concluída, porque você vai estar ali realmente enviando uma atividade. Tá? Certo. Essa semana, como foi o link, geralmente poucos alunos foram que marcaram lá como concluído. A maioria marcou, nem marcou, né? Só preencheu marcou. lá o formulário. Mas tudo bem, eu não fico assim. O meu controle é pelo formulário mesmo. Mas lá na sala virtual vai ficar, enquanto você não marcar como concluída, ela vai ficar como pendente, tanto para mim quanto para vocês aí. Tá bom? Professor, Oi? Certo. professor, uma coisa, professor, não sei, o senhor só vai disponibilizar a atividade no dia da entrega, né, no caso. Amanhã, o senhor só vai deixar amanhã. Na semana que vem, o senhor vai colocar a atividade amanhã, né? Isso aí. Não teria a possibilidade, professor, de o senhor, quando postar os vídeos, né, postar também a atividade junto, não? Para termos um tempo para responder e fazer, Então, eu vou tentar, assim, eu e não vou fazer isso. prometer para você. A minha ideia era assim, pensando assim, que eu vou usar o tempo da nossa aula. O tempo de hoje é para a gente tirar dúvida, né? E o tempo de amanhã para a gente fazer uma atividade. Então, estou supondo aqui que você tenha reservado esse tempo para cálculo 2 amanhã. Aí você está falando assim que você Não, precisaria não, de um professor, tempo é porque maior. assim, não é nem por conta, é por conta disso, professor, é por conta, professor. Por exemplo, o senhor vai colocar amanhã, e aí, por questão de trabalho, assim, não vai dar para eu chegar e escanear todo em PDF, do jeito que o senhor está pedindo na formatação para entregar, entendeu? Na data. Por conta de questão de trabalho, tal, disso, eu posso estar na aula aqui, mas fazer toda essa atividade com a formatação adequada para entrega, talvez eu não consiga. Por conta É, que a atividade será no dia, entendeu? Se eu colocar essa no dia, eu vou responder e depois fazer toda essa formatação toda para entregar. Por isso, assim, claro, estou pedindo algo que seria uma situação mais tranquila. Mas também, se você falar que não, também não. Não tem bronca, não. não, assim, a minha ideia, ô Sérgio, é apresentar para vocês, com exceção da prova, que vai ser, né, vai ter mais um número maior de questões, semanalmente é uma questão, no máximo duas, para você responder e postar para mim. Eu não vou fechar o tempo assim, a nossa aula é até 17h20, eu vou fechar ali 17h20. Eu vou deixar até meia-noite para você. Então, mesmo que você trabalhe, né, chegue em casa, vai fazer com calma, por mais que você tenha até outra aula depois da minha, né, acho que dá para você participar e depois você formatar direitinho, tirar cópia, né, digitalizar e enviar. Tá? Não vou deixar um horário marcado, não, vou deixar até o final, até meia-noite. Eu Entendi, acho que é professor. um Não, tempo. professor, depois eu posso entrar em contato com o senhor pessoalmente? Conversar com o senhor?
Sim, claro. Tá bom, Pode sim. beleza. Tá bom, gente? Então, assim, eu vou deixar a atividade para vocês entregarem. Eu devo divulgar amanhã de tardinha e vou deixar até meia-noite para vocês entregarem a questão. Tá? Nós temos um tempo nosso, né? Que é o tempo que eu acho que é razoável para resolver a questão, que seria o nosso tempo de aula. Mas quem quiser entregar isso até meia-noite, pode entregar, sem problema. Tá claro, gente? Essa questão da entrega, do prazo de entrega? Tá sim, mestre. Sim. Mas as listas e as provas também vão ser assim, professor? Sim. As listas das provas também serão assim. Tá? Sim. Por isso que eu gostaria que vocês acompanhassem aí esse planejamento, né? Pudessem imprimir, deixa aí bem, bem visível, porque está aqui, ó, todos os nossos encontros síncronos já estão aqui com as datas de segunda-feira, tá? E a avaliação, que é passionada, eu coloquei sempre em terça-feira, com exceção do dia 9, que eu botei aqui na segunda mesmo. Mas eu coloquei só para lá no SIGA não ter uma avaliação no feriado, tá? Mas na prática aqui eu posso até colocar para entregar no dia 7, sem problema. Tá? Eu posso divulgar lá no dia 6 para você entregar no dia 7. Mas eu não coloquei, mas para não ficar uma atividade no feriado, eu coloquei segunda-feira. Mas todas as outras serão as terças. Tá? Aqui, ó, ali, o que eu estou chamando de lista, por exemplo, aqui, ó, lista 1, é um exercício ou 2. Teste 1 é um exercício ou 2 da semana. Tá? O exercício da semana anterior. O que eu estou chamando de prova 1, prova 2, aí é uma lista com um número maior de exercícios. Claro, das semanas anteriores. Tá bom? Porventura aqui ó, só uma observação. Na prova 4, que tem aqui o último tópico do curso, vai ficar assim apertado, professor, vai ficar apertado, né? Você vai cobrar esse último tópico nessa prova. Se acontecer isso, esse último tópico vai entrar na prova como uma questão extra. Tá? A minha prova tem 4 questões. Aí tem um último tópico aqui que ninguém viu direito. Eu coloco ele, mas coloco como uma questão extra. Quem não fizer não vai ser prejudicado. Geralmente eu tenho essa postura. Pode falar, você ia falar? Não, eu Professor, ia falar o que você disse. Ah, então tá. Mais alguém levantou a mão aí? Ia falar, interrompi, gente? Sou eu, professor. Eu queria saber se o senhor vai aceitar aquelas digitação. Não quero sair a palavra. Digitalização. Digitalização. Obrigado. Digitalização, Pelo celular, aquela que é tipo se tirar uma foto ou só pela Não, impressora? Tom, eu aceito você digitalizar pelo celular, mas existe uma opção ali, não sei qual é o programa que você usa, que se fosse um arquivo só, Não, tá? isso eu tenho ciência, isso eu tenho ciência. Se você colocar para mim um arquivo só, tá? Porque às vezes o aluno manda cada página em um arquivo. Aí eu tenho que abrir cada arquivo desse. E tem arquivo que está de lado, de cabeça para baixo, né? Então, assim, eu só peço que seja um arquivo só, até por uma questão da minha organização aqui, e para mim acompanhar também, dar o acompanhamento devido para cada um. Tá? E o PDF que você mandar para mim, eu vou corrigir ele direitinho, tá? Então tem gente que nem abre, às vezes, o PDF corrigido, mas o PDF que você colocar na sala virtual, eu vou marcar lá o que tiver errado e vou comentar os erros. Então, se eu não marcar nada, quer dizer que você acertou tudo. Tá? A minha avaliação vale 2. Eu tirei 1. Ah, professor, cadê a resposta? Cadê o feedback? Não sei. Não, tá lá. Se você abrir o PDF, você vai ver lá, ter partes destacadas, e eu vou estar comentando, né, indicando ali, porventura, onde está o equívoco, o que pode ser melhorado, enfim. Ah, se você abrir o seu PDF e não tem nada marcado, quer dizer que você acertou tudo, tem a pontuação máxima. Tem gente que falou assim, professor, eu não estou vendo aqui a correção. É porque às vezes também essa correção não aparece no celular. Mas se a pessoa abrir no computador, né, eu não sei explicar se é questão do programa, aí lá no computador aparece a correção. Tá bom? Então aceito sim, pode digitalizar pelo celular, mas eu só peço que seja colocar todas as páginas que você achar necessário na sua resolução, mas que seja num arquivo só. Tá bom, Paulo? Ok, professor, obrigado. Tá bom? Mas seja manuscrito, eu quero ver a sua letra, eu quero ver a sua assinatura lá. Se
Se for várias páginas, dá uma rúbrica em cada página, para a gente dar também uma credibilidade maior nesse acompanhamento. Beleza? Sim, sim, beleza. Então tá aqui, ó, né, o nosso planejamento. Então tem ali em mãos aí, prova, lista, teste. Prova, peso 6 valendo 6, a lista valendo 2, teste valendo 1. Fechou essas 3 semanas, você já tem uma nota 1. Mais 3 semanas uma nota 2, mais 3 semanas uma nota 3. Então é corrido, tá bem corrido esse semestre, demais. Tá bom? Se porventura alguém faltou, né, teve algum problema, eu dediquei aqui, eu chamei prova 4, mas vai ser essa semana aqui dedicada a fazer uma prova que vai substituir aquela nota que você, né, não alcançou. Quem precisou também vou deixar aberto, para quem fez todas, mas não alcançou a média, ou para quem faltou uma, né, uma avaliação para repor aqui nesse momento, uma nota. Tá bom? Mas isso também é bom destacar, que essa prova aqui, ela vai repor a nota, mas não vai repor a presença. Então, de novo, né, se organizem para postar toda semana a atividade na terça-feira, para você garantir a presença. Tá bom? Aqui, se você olhar, nós temos, contando com tudo, no máximo aqui, ó, até o finalzinho, depois da AVS, são 15 semanas. Se a gente tirar aqui a AVS, nós temos 13 semanas apenas, né, de período letivo. 13 semanas. É um trimestre, né? Oi? É um trimestre, né? São 6 meses em 3. Pois é, então. Aí se você não entregar 3 atividades, você tem 3 em 13. Olha aí. Né? Já é o limite, quase. Já é quase 25%. Né? 13 semanas. Você faltou 3, não entregou 3 atividades e você... Então, assim, realmente, participem. Até uma motivação também, assim, ó, toda semana mexa um pouquinho, né? Entregue. Porventura aconteceu alguma coisa séria, né? Aí entre em contato, a gente vai marcar uma segunda chamada, mas se organize para participar realmente a cada semana. Acho que isso é o principal. Até porque o curso também pede isso, né? O curso de Cálculo 2, ele tem os conteúdos, eles são naturalmente acumulativos. Então, por mais que eu dê preferência em avaliar só aquele conteúdo, mas na decorrência ali da resolução, depende uma coisa da outra. Então, você precisa realmente mexer, se organizar, trabalhar nesses conteúdos a cada semana. Bom, com relação aqui ao planejamento, gente, ficou alguma dúvida? Não, Não, tá claro? tá claro. Beleza. Show de bola. Mais alguém gostaria de se apresentar? Falar como é que foi lá o cálculo 1? Tá tranquilo? Então, assim... Oi? Bom, já que você pediu para se apresentar, saber como foi o cálculo e tal. Bom, sou o Lucas Felipe. Uhum. Meu cálculo, tanto meu pré-cálculo quanto meu cálculo para mim foi um pouco complicado, contando que eu reprovei algumas vezes. Mas nesse último semestre consegui passar, consegui me dedicar melhor, me adaptar melhor. E é isso, cara. Foi complicado para mim porque eu trabalho também, meu trabalho é mais força mental do que outra coisa, então acaba que eu chego já cansado na época de estudar, da faculdade. E é isso. Eu sou de LM. Show. Lucas Felipe, né? Show. Valeu, Lucas. Isso aí. Então, LF também, né? Tem cálculo 2 e na sequência cálculo 3, que a gente divide só para uma questão didática, mas é cálculo, tudo é uma coisa só. Eu não sei se vocês têm essa noção, que o cálculo 3, ele não tem como pré-requisito o cálculo 2. Posso até ter esse pré-requisito de forma, como é que fala? Assim, lá na secretaria, né? Como algo adaptado, mas de conteúdo, a princípio, não, tá? Então, o cálculo 2, o 3, aqui, se vocês pudessem fazer o 2 e o 3 simultaneamente, daria para ir. Então, o nosso cálculo, o cálculo 2, ele vai realmente, né, por um caminho, o cálculo 3 vai para outro caminho, né, de cálculo. São
São duas vertentes, assim, que a gente poderia até inverter. Você poderia chamar de cálculo 3 de 2, o 2 de 3, que não Nossa, iria ter muita diferença, não. não Tá? sabia, professor. Achei que fosse realmente uma continuação. Até esse ponto né? Pré-cálculo, né? Cálculo 1, cálculo 2 é uma continuação. Agora, mas o cálculo 2 seria assim, dois finais de filme. Cálculo 2 e 3, né? Seriam dois finais de curso. Porque o nosso cálculo, o 2, vou falar aqui o cálculo 2, a gente vai falar de funções com várias variáveis, que é importantíssimo. Né? Você saber que todas as áreas podem ter linhas de pesquisa que buscam escrever uma variável resposta que depende de vários itens. Né? O sucesso na escola, o preço de uma mercadoria, né? O sucesso de uma vacina, a eficácia de um lançamento de uma propaganda, o lançamento de um foguete, sei lá, qualquer área, o cara pode tentar fazer uma expressão matemática que dê como resposta aquela variável de interesse. Só que essa variável resposta, na maioria das vezes, depende não só de uma variável, mas depende de várias. Não é natural? Se você pegar o preço da minha caneta, depende só de uma variável? Não, depende de várias questões. Tem o transporte, tem matéria-prima, tem a mão, né, tem os trabalhadores, mas algumas variáveis se destacam sobre outras. Então, esses pesquisadores que tentam escrever uma função matemática que explica alguma coisa, poxa, se você conseguir fazer isso é de uma importância tremenda. Porque aquela ferramenta matemática ali, que explica o que eu quero estudar, considerando as variáveis mais importantes, ela acaba sendo uma máquina de previsão. Então, isso em várias áreas. Então, o natural é uma variável resposta depender de muitas questões. Então, por que a gente estuda só uma? Até o momento, a gente só estudou funções com uma variável. Por uma questão didática. Né? A gente vai botando um tijolinho de cada vez. Então, a gente esgotou, né, praticamente, tudo sobre funções com uma variável só. Desde o tempo de escola. É domínio, né? Como eu falei agora há pouco. Eu estou contra domínio, é imagem, é gráfico, é concavidade para cima, para baixo, é limite e é integral. Então, vocês esgotaram. Quem é de exata esgotou tudo que tinha para falar sobre funções com uma variável só. Agora sim você já pode abrir uma porta e ir para outro nível. Quer ver agora as funções com duas variáveis, com três e com várias variáveis. E tudo aquilo que você viu com uma, vai jogar fora? Não, né? Você vai agora relembrar tudo isso e só por isso já vale. Tá? Então, só por a gente voltar um pouco e lembrar muita coisa de função com uma variável só, acho que já vale esse curso. Tá bom? E a gente não vai ficar só relembrando, a gente vai relembrar o que a gente viu com uma variável só, com outro olhar. Agora vocês, né, com o olhar de professor de matemática, de professor de física, eu quero que você olhe as coisas que você já viu. Vou falar sobre domínio. Eu não vou falar sobre domínio, imagem enquanto domínio, pela perspectiva de aluno. Não, eu quero agora olhar pela perspectiva de professor, de matemática ou de física, entender realmente o que é esse conteúdo e como eu aplico isso, né, na minha área, em sala de aula, como é que eu posso explicar isso também depois, né, para os alunos, no colégio, de um cursinho, enfim. Tá? Que agora você mudou, né, de lado agora, você não é mais o aluno, você é o professor, então são tópicos importantes. A gente vai generalizar isso para funções com duas ou mais variáveis. Isso vai para um lado. Cálculo 3 é outra vertente. O nosso cálculo 3 do Instituto vai falar sobre equações diferenciais, vai falar de séries, né? Sequências, né, numéricas importantes, e esses resultados. Então, assim, são tópicos paralelos de cálculo. Tá? Então, falar de funções com várias variáveis, integral dupla, tripla, equações diferenciais ou séries, é como se fosse um leque. Né? Então, o cálculo 2 ficou com alguns desses tópicos, o cálculo 3 ficou com outros. Mas a ordem de ser abordados não necessariamente precisa ser de cálculo 2 e cálculo 3, no nosso caso.
tá? Eu vejo, professor, muito mais pessoas reprovando em cálculo 2 do que em 3. Isso tem alguma coisa a ver com o nível de dificuldade? O cálculo Eu acho que, não, eu acho que tem a ver com a quantidade de conteúdo. Entendi. O cálculo 3 tem menos conteúdo. Eu percebo isso. Assim, o cálculo 2, eu já trabalhei em outras instituições que eu trabalho com vocês aqui em cálculo 2, em um semestre. Eu trabalhava lá em 2 semestres. Tá? Então, assim, Entendi. o cálculo 2 do Instituto, ele é bem, assim, denso. Então, isso é uma coisa que pesa, claro, isso é uma questão que pesa. Mas aí a abordagem também é outra. Claro, se eu vou trabalhar esses conteúdos em um ano, a gente pode demonstrar os teoremas, né? Eu posso me aprofundar mais em alguns exercícios, explorar outras aplicações. Então, a gente dá para esticar o curso. Claro, tem outras habilidades que o aluno vai desenvolver. Mas, por outro lado, também fica um curso muito longo. Entende? Então, o curso aqui do Instituto tudo bem, ficou muita coisa num semestre só. Mas também a abordagem, não é uma abordagem assim, a gente não vai demonstrar nenhum teorema nesse curso. Eu não vou demonstrar para vocês em nenhuma aula, nenhum resultado, não vou cobrar nenhuma demonstração, nenhum prove, entende? Nosso curso realmente é um curso prático. É calcular, é responder, é resolver e aplicar isso dentro de algumas áreas. Na maioria da física. Tá? Então, a abordagem também para tentar otimizar isso é tentar ser. Não é nem minha, pessoal, é uma sugestão do curso, é uma abordagem prática. Mas eu também tento ser mais objetivo ainda, o possível. Ok? Entendi. Então, como é que para a gente otimizar o tempo? Então, o que eu sempre sugiro? Organize-se, né, com relação ao tempo de estudo, organize-se com relação ao material que você tem, de pré-cálculo, geometria analítica, cálculo 1. Ah, você jogou fora? Jogou fora as listas, as suas notas, os seus livros? Né? Não, jogou fora, não, tá aí. Né? Deixa aí a mão, né? Tira lá da gaveta, deixa aí no cantinho já fácil. Você sabe, aqui está o material de pré-cálculo, se eu precisar dar uma olhada, eu vou dar uma olhada ali. Né? Deixa organização, tanto do tempo quanto do material. Ótimo. Né? Vamos exercitar, fazer exercício. Com relação ao texto base, até na presencial, antes, né, desse tempo aí de distanciamento social, a minha abordagem presencial também era essa. Gente, vamos pegar o Sturt. O Sturt, capítulo 14, é o nosso texto base. Então, quem puder tirar xerox, pega lá o livro, quem tem um livro, pega na biblioteca, ou quem já tem emprestado, vamos ter esse livro em mãos para a gente poder otimizar o nosso tempo. Vamos usar o nosso tempo de aula para a gente discutir as questões, discutir os tópicos, tirar uma dúvida de um conteúdo que ficou lá atrás, fazer exercício. Então, a minha abordagem sempre foi bem prática, já apontando para onde eu quero chegar. Tá? Eu não vou aqui ficar falando com vocês assim, vou ensinar o conteúdo A, B e C, e depois eu vou embolar uma questão que está no nível D, que envolve as 3 mais alguma coisa. Não é essa a minha abordagem. Tá? Que também é uma pedagogia, né? A gente ensina o que a gente puder ensinar, depois bola aquela questão, desafio que precisa de tudo e além. Mas não é isso aqui. Eu já sei onde eu quero chegar, então a gente vai dando passos para chegar nisso aí. Então, quando eu marquei lá a lista de exercício, tá bom? Esse que eu ia colocar aqui com vocês. Lá na sala virtual, eu já marquei lá alguns exercícios da lista. Vocês viram isso? Na primeira semana, eu coloquei o vídeo. Então, quem não viu, aqui bom que vocês viram. Quem não viu, dá lá. Eu coloquei os vídeos com a minha explicação e eu coloquei já um PDF do capítulo 14. Tá? Mas o PDF eu coloquei a 7ª edição, porque é a 7ª edição que já está aí na internet. É até fácil você encontrar o Sturt inteiro. Aí, porque é uma edição antiga. Tá bom? É verdade, eu achei. Isso. Eu tenho o Sturt edição, sei lá, 13ª. Posso usar? Pode. Só que aí pode não bater assim os exercícios que eu marquei. Mas pode usar, não tem problema nenhum. Tá bom? Então, assim, peguei lá o texto base, vi o exemplo do Sturt, assisti lá a explicação do professor, fiz exercício, não tive dúvida. Ótimo. Bora pra frente. Não consegui fazer tal exercício. Bota lá no grupo do WhatsApp, se for uma questão muito, né, complexa, deixa anotado aí pra gente tirar a dúvida aqui juntos.
E com isso a gente vai construindo. A gente vai evoluindo aí no desenrolar. Esse semestre, então, já era um curso apertado para um semestre. E como vocês viram aí, virou 3 meses. Então, está muito apertado mesmo. Então, assim, a minha abordagem também vai ser diferente. Tá? Mas eu preciso desse comprometimento de vocês de mexerem um pouquinho em cada tópico. Tá? Até a lista que eu marquei. Ah, professor, você marcou 20 exercícios lá para fazer, não tem como fazer os 20. Tudo bem. Né? Faz 5. Faz o primeiro, o último, os 2 do meio lá, 3 do meio. Mas tenta mexer em algum exercício. Conseguiu fazer os 5 bem? Tá ótimo. Ah, não, agarrou? Traz pra gente desenvolver junto. Ok? Entendi, entendi. Vou deixar. Então é isso. Então, com relação ao planejamento, a questão né, as avaliações. Tá claro, gente? Tá claro, sim. Então, beleza. Alguém gostaria de se apresentar, de comentar alguma coisa? Como é que foi o cálculo 1? Ou a gente já pode passar já para comentar de alguma coisa do conteúdo. Indica aí, alguém quer falar? Pode estar aberto. Então podemos já falar alguma coisa sobre o conteúdo? Sim, sim. Então vamos lá. Professor, eu posso pedir uma agora ou tem alguém na minha frente para pedir alguma coisa? Não, pode falar. Quem tinha pedido aqueles exercícios no grupo do WhatsApp? Foi você ou foi eu? Não, não, foi outra pessoa, por isso eu Fui eu, perguntei. Fernando. Foi o Fernando, né? Mas fala Isso. aí qual é o seu. O seu é diferente do Fernando? Bom, eu queria o 23. Não sei se foi o que ele pediu, mas eu queria o 23. E o Fernando tinha pedido qual mesmo, Fernando? Lembra aí pra mim. Deixa eu abrir Foi aqui o no grupo. 15 mais alguma coisa, eu não me lembro. 15, 22 e 26. 15, Ah, 22 e 26. É porque às vezes é um exercício próximo, né? Às vezes a dúvida de um já contempla, né, a do outro. é que a minha dificuldade maior foi montar o gráfico. Uhum. Montar o gráfico foi que eu tive dificuldade. Deixa eu abrir aqui rapidinho a minha página, minha tela aqui para vocês. Não tem regra não. Eu gosto de resolver sempre uma numeração menor primeiro, porque às vezes para não pular etapas. Mas deixa eu dar uma Entendi. olhadinha aqui na lista, ver qual que vem primeiro. Vou botar aqui a minha tela para vocês. Deixa eu abrir aqui o PDF, que eu já copiei do PDF e já colo aqui. Então é 14 da seção 14.1. Capítulo 14, seção 14.1. Exercícios. Tá, 14.1 fala sobre funções com várias variáveis, né? A introdução. A 15 está falando do domínio. Acho que a gente pode resolver a 15, que vem com antecedência. A 22 é o mesmo bloquinho. Não, é o mesmo bloquinho. Também fala de domínio. A 23 já é outro bloco de exercício que pede para fazer o esboço do gráfico. Né? Tanto a 23 quanto a 26. Acho que dá para a gente resolver todos. Pode ser? Vou começar pela 15, mas vai dar para a gente dar uma pincelada em todos. Ok? Ok. Tirar um print aqui. Então aqui, ó, exercício
da seção 14.1. Confere se são esses mesmo. Acho que são sim. Então tá aqui, ó. 14.1. Esse bloquinho aqui da 13 a 22 é a mesma pergunta, né? Determinar e esboçar o domínio da função. Aí aqui está o 13 e 14, eu vou tirar, vamos se concentrar aqui no 15. É esse 15 mesmo, Fernando? Exatamente, é esse aí. É que estava perguntando que às vezes pode ser de outra edição, ser um pouquinho Não, diferente. é esse mesmo. Tá ok, tá certinho. Beleza. Então, domínio. Quando alguém fala de domínio, está se referindo ao que de uma função? Se você fosse explicar com as suas palavras, o que é o domínio de uma função? O domínio representa aqueles valores das variáveis que eu posso colocar na minha função de maneira a obter sempre uma resposta. Ótimo. Então, Não é isso um aí. valor que vai dar em algum absurdo, alguma indeterminação. Vai ser valor em valor, né? Tudo Isso. certinho. Isso. Eu já, no momento, eu não estou trabalhando, né, com educação básica, mas já trabalhei com educação básica, né, em vários momentos, vários cursos diferentes, escola diferente, e eu em cursinho também. E quando eu falava de função pela primeira vez com um aluno, eu sempre gostava de falar de função como se fosse uma máquina. Eu falava assim, ó, pense na função como sendo uma máquina. Você tem uma entrada, essa máquina tem as suas engrenagens, e essa máquina imprime, produz alguma coisa para mim. Eu entro com a matéria-prima, a minha máquina opera, faz o seu trabalho e produz alguma coisa. Então, para mim, assim, pensa, a minha função é isso, é uma máquina. Essa é a ideia. Então, o domínio é isso aí que o Matheus falou. É tudo aquilo que você pode entrar na função. Tudo aquilo que você coloca na função e ela vai produzir alguma coisa plausível, não? Ela vai produzir alguma coisa, não vai dar erro. Quando você falou aí que não vai dar nada indeterminado, nada absurdo, é porque vai ser algo que existe em matemática. Por exemplo, uma função f de x é igual a x ao quadrado. Então, quando você vê aqui a definição da função, em se tratando de ideia, você está vendo as engrenagens da máquina. O que essa máquina faz aqui com cada coisa que ela pega? Ela pega cada coisa e eleva ao quadrado, não é isso? Eu gosto de chamar x de coisa, até não sei se vocês já viram isso também em alguma leitura, mas historicamente o x era chamado de coisa. Já viram sobre isso? Já leram sobre isso? Nunca vi não, professor, mas interessante. Tem autores que chamam antigos e matemáticos, né, primitiva, que era coisa. Só que eu tenho uma coisa ao quadrado, qualquer coisa, na verdade, né? Qualquer o x coisa. É qualquer coisa, ou coisa, simplesmente. É porque é algo indefinido, né? É algo que não se sabe o valor, uma coisa indefinida. Então... Isso, então é x ao quadrado. Então essa função aqui, essa aqui é tranquila. Né? F de x é igual a x ao quadrado. Mas a ideia é isso. Então, se um aluno meu, de cursinho, né, lá do ensino médio, entendeu que função é uma máquina, que ela tem eu entro com valores, ela opera e imprime valores resposta para mim, eu já ficava satisfeito com isso. Agora, essa máquina pode ter engrenagens diferentes. Ela pode obedecer, né, uma função de primeiro grau, uma função afim, pode ser uma função quadrática, pode ser uma função exponencial, trigonométrica. Aí as engrenagens aí é outra coisa. Tá bom? Só que uma função não é só você conhecer a definição dela. Além da definição, o correto, ela é sempre vir em trio, tá? Então você tem aquele trio, você tem o domínio, você tem o contradomínio e você tem a definição. Então, o correto de você se referir a uma função, matematicamente falando, é você falar o domínio dela, o contradomínio e a definição. A gente fala a definição só e tá bom, vai embora. Mas né, deixando assim, subentendido que o domínio e o contradomínio é algo trivial. Mas o correto é sempre deixar claro qual é o domínio. Então aqui, qual é o domínio dessa função? Dessa aqui. Qualquer número real. Todos os Qualquer reais. número real.
R, todos os reais, qualquer número real. E é isso mesmo, né? Então, o domínio, é isso que o Matheus falou, é o conjunto de tudo aquilo que você pode colocar na função, que a função aceita como entrada e vai produzir alguma coisa, não vai dar erro. Isso aí. Se a função fosse assim, f de x igual a 1 sobre x. Essa função aqui, o domínio dela não é mais todos os reais. Tem uma restrição, não tem? Qual é a restrição? Não pode ser zero. Os reais, com exceção do zero. Zero é só botar asterisco aqui. Tá aí. Então aqui entra sempre, se refere ao domínio. E aqui se refere ao contradomínio. E aí? Qual é o contradomínio dessa função? O que é contradomínio? Pode falar, gente, um de cada vez, não precisa ficar com vergonha. Se alguém para você no corredor aí, né, da escola, pô, você faz matemática, você faz física. O que é contradomínio? O que você fala para a criança? É tudo que eu espero que saia. É isso aí. Tá claro, gente, para todo mundo? Hoje em dia tem muitos videozinhos aí, né? Pegadinha, tem meme, negócio de expectativa e realidade. Uhum. Sim, é verdade. Então o domínio é o que eu entro na função. O contradomínio é a minha expectativa. A expectativa que essa função vai produzir é um número real, né? É só uma expectativa. O contradomínio é a expectativa que eu tenho. A minha expectativa é que saia um número real. E é dessa aqui também. A minha expectativa é que saia um número real. Isso é o contradomínio. É aquilo que eu espero que essa máquina vai produzir. Um número real. Agora, a imagem é diferente. Qual é a imagem dessa função? A imagem é aquilo que é a realidade. É aquilo que de fato ela vai produzir. Essa função aqui, com essa engrenagem, com essa definição, ela vai produzir todos os reais? Não. Não. Ela vai produzir só os reais positivos. Igual maior que... Incluindo zero ou não? Incluindo zero. Incluindo zero. Então, por ser os positivos incluindo zero, esse conjunto aqui que chama-se reais não negativos. Tá? Que são os positivos mais o zero. Então, essa é a imagem. Então, olha a ideia. Estou relembrando isso com vocês, só para a gente estar clara a ideia. O domínio é tudo aquilo que eu entro na função. Aí, o contradomínio é aquilo que eu espero que a função vai produzir, é a expectativa. E a imagem é aquilo que, de verdade, ela produz. Se eu deixar essa máquina funcionar. Então, o primeiro passo é entender a ideia. Está clara a ideia de domínio, de contradomínio e imagem. Ótimo. Aí depois a gente formaliza isso. Né? Então é sempre bom a gente partir da ideia primeiro, depois a gente formalizar. Então quando a gente não vai falar mais conjunto de entradas. É domínio. Não vou falar mais de expectativa de saída. É contradomínio. Não vou falar de tudo aquilo que ela produz de verdade. É imagem. Quero que esses termos tenham esse conceito, né, no nosso raciocínio. E as engrenagens da minha máquina, gente, agora a gente não vai chamar mais engrenagem. É a definição da função. Então lá na escola, né, eu partia da ideia, depois entendia a ideia e depois a gente formalizava. E isso a gente pode trazer para cá agora. Então, quando eu falo de função com duas variáveis, o que muda nessa brincadeira toda? Já começa mudando o domínio. É o domínio. Na verdade, eu mudo só o domínio. Vou até deixar aqui de propósito. Ó. Olha aqui essa função 15. Né? Ou vou botar uma função mais simples a princípio aqui do lado. Se eu pegar aqui uma função e chamar aqui função de f de x, y, ou seja, ela depende de duas variáveis e a definição dela é essa aqui. Então, ela é uma função
com quantas variáveis? Duas. Duas. Ela vai entrar nessa função com duas variáveis, com par, e ela vai operar esse par e vai produzir para mim um número ou um par de números. Um número. Um número. Então percebe que o contradomínio muda ou não muda? Muda. A expectativa de resposta continua sendo um número real? Sim. Ah, tá. Sim. Sim. Essa função aqui, ela vai produzir para mim um número real. Ela não vai produzir um par de números reais. Ela vai operar um par de números reais, mas o resultado dessa operação vai ser um número real. Então o meu contradomínio continua sendo os reais. A imagem, aquilo que de fato ela vai produzir, percebe que continua sendo os reais não negativos? Sim. Não muda. Só vai mudar o quê? O domínio. Tá? Então o domínio agora não é mais os reais. Qual é o domínio dessa função? É o R2. É o R2. Ou seja, eu posso entrar nessa função com todos os valores de x, porque não tem restrição. Eu posso entrar com todos os valores de y, porque não há restrição. Então eu posso entrar com conjunto com todos os pares x, y. E o conjunto de todos os pares x, y é o R2. Então, se a minha função tem uma variável só, meu domínio, que eu chamo de domínio natural, é os reais. Se a minha função tem duas variáveis, o meu raciocínio já fica mais amplo. Eu vou começar a pensar sobre o R2. Se a minha função tiver três variáveis sem restrições, o domínio será o R3. Percebe? Então, se alguém para assim, professor, qual é o domínio de tal função? Primeira coisa, quantas variáveis tem? A partir de agora vai ter que ser essa a nossa forma de pensar. Tem duas variáveis. Então, se for para chutar, é o R2. Tem restrição ou não tem? Não tem. Então é o R2. E se tiver restrição? O domínio será um subconjunto do R2. Essa função aqui, da 15, ela é uma função com quantas variáveis? Duas. Se for para chutar sem raciocinar, R2. eu vou chutar os reais, o R2, o R3, o R4, o R5, o R10, o R2. R10. Entendeu? Pode ter uma função com domínio R10? Pode, é só ter uma função com 10 variáveis. Sim, geometricamente, a gente não concebe o que é R10. Mas, algebricamente, existe o R10. Sim. Tá? Então, aqui eu tenho uma função, domínio de uma função com duas variáveis, determinar o domínio e fazer o esboço, determine e esboce o domínio. Então, o domínio dessa função aqui é o R2, aliás, tem duas variáveis. Então, o meu raciocínio, meu ponto de partida é o R2. Mas tem restrição ou não tem? Tem restrição. Tem restrição. Aí a gente vai ter que trabalhar ali a função para saber. Eu posso apagar aqui o que eu escrevi aqui do lado? Pode. Vou apagar aqui. Então, o ln de qualquer coisa traz uma restrição. O que está dentro do ln é sempre resultado de uma potência. Sim. Não é verdade? Então, se o que está dentro do ln é sempre algo positivo. Eu tenho assim... ln... Positivo e, no caso, diferente de zero, né? Maior que zero. Quando eu falo positivo, porque o zero não é positivo também. Tá. Né? Mas é isso mesmo, tá certo. Entendi. Só que já estava incluída essa observação. Então, o log, sei lá, de A de qualquer coisa é igual a C. A definição de log é essa aqui, que é equivalente a dizer que existe uma potência de qual base? A elevado a C igual a X. Qual é o expoente? C. Igual a X. Qual é o resultado dessa potência? X. Então aqui, ó, o X é o resultado de uma potência. O que está dentro do log é o resultado de uma potência. E como a base de um log é positiva sempre, não existe log de base negativa, não existe log de base 0 nem base 1. É sempre um valor positivo, diferente de 1. Então o resultado disso aqui é sempre positivo, não é?
Não tem como ser diferente. Então, o que está aqui, ó, dentro do log é sempre maior do que zero. Essa é a restrição. Tá bom? Então, como é que eu escrevo isso? O domínio da função, se fosse o R2, eu ia escrever aqui, R2. Ótimo. Ah, não, mas não é todo o R2. É só um pedaço do R2. Olha o cachorrinho aí. Tem que fechar o fogo. Aqui em casa é assim também, gente. Até que hoje eu estou até admirando tão silêncio. Não tem nem uma Maquita aqui cantando, que é. Pô, nem fala. Pessoal aqui na vizinhança. Estou quase comprando uma Maquita para mim também, porque para gravar as aulas, você não tem, sabe a luta que foi. Tá sentindo falta do barulho, professor? Eu vou estar até comprando já uma Maquita para mim, porque não é possível, gente. Maquita não tem hora, não tem dia, não tem nada, é Maquita. Aqui perto de casa é Barões da Pisadinha direto. Aí, beleza. Você vai gravar uma aula, como é que faz? Fica com fundo de Barões da Pisadinha. E você escuta uma vez, acabou, não sai da cabeça nunca mais. Não sai da cabeça. A música foi feita pra ficar na cabeça. É assim mesmo. Cadê? Vamos lá. Então, se a minha função é uma função com duas variáveis, o meu ponto de partida é qual dimensão? É o R2. Não tem restrição? É o R2. Tem restrição? Então eu vou escrever, ó. O domínio é um conjunto de pontos que pertence ao R2. Tal que cumpre a restrição que for. Qual é a restrição que cabe aqui? 9 menos x ao quadrado menos 9y ao quadrado tem que ser maior que zero. Maior que zero. Então, já determinei o domínio. Acabou. Poderia ter escrevido algo equivalente, assim, ó. Para ficar... Poderia escrever assim, ó, x ao quadrado mais 9y ao quadrado com coeficientes positivos, comparando com 9. Não poderia? Sim, outra maneira de escrever a mesma inequação. Aí vai ter que ser maior ou menor que 9? Menor. Poderia escrever... Ou poderia escrever assim. X ao quadrado... Vou botar aqui do lado mesmo. X ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1. Menor do que 1. Dividindo todo mundo por 9. Aqui fica indicado. Aqui cancelou 9, aqui cancelou 9. Então pode ser essa forma, pode ser essa forma, pode ser essa forma. Tanto faz. Eu prefiro essa última aqui, porque ela me ajuda a interpretar isso geometricamente. Mas para responder a questão, poderia ser qualquer uma dessas três. Então, determine o domínio dessa função. É uma função com quantas variáveis? 2. Então, o domínio é o R2 ou é um subconjunto do R2? Não tem restrição, é o R2. Tem restrição, então o domínio vai ser um pedaço do R2. Como é que você escreve isso? Está aqui, ó. É um conjunto de pontos que pertencem ao R2, tal que cumpre a restrição que for. Tá? Pode escrever a restrição de uma forma ou de qualquer forma equivalente. Aí vem agora a segunda parte, esboçar o domínio. Então, antes da gente ir para o esboço, com relação a essa resposta do domínio, alguém tem alguma pergunta? Não, só queria colocar uma coisa que eu comentava muito quando eu fiz cálculo 1 com o professor, é que como tinha bastante tempo que eu não estudava, né, então eu entendi plenamente a forma, como se eu relembrasse coisas que eu pensei que eu não tinha aprendido. É o que está acontecendo comigo constantemente no curso. Eu estou relembrando coisas. Isso é muito interessante. Continua sendo... Isso, que bom. Não, o estudo, né, a gente aprender algo é muito bom, mas às vezes a gente como é que fala? Subestima. Tem gente que tem autoestima muito alta, lá no alto, mas às vezes tem gente que também, mas o comum, principalmente em matemática, também já vi trabalhos nessa área, que às vezes a pessoa é mais assim, né, a gente subestima um pouco. Eu estou terminando a minha faculdade, acho que não lembro mais nada, não sei de nada, o que está acontecendo. Não, mas sabe sim.
né? Você vai pegar um cursinho, uma turma de cursinho, uma aula para dar particular, você vai pegar aquele livro que na sua época de estudo era aquele conteúdo que você vai olhar e as coisas vão, né? Você vai ter um outro olhar sobre aquele conteúdo, e as coisas vão fluindo, e é coisa do cérebro, né? Até se você não essa lembrar, questão. você tiver que aprender de novo, o aprendizado fica muito mais simples. Sim, é diferente. Então, assim, depois que o cara passou por cálculo 1, cálculo 2, geometria, passou por tanta coisa na física, né? Física, química, tem tanta coisa difícil, mesmo que depois algo foi decorado, foi mecânico, poxa, mas isso foi um exercício que você fez de aprendizado, foi um estímulo que você, né, fez com o seu raciocínio cerebral, e isso não foi em vão. Estou terminando minha faculdade, acho que não lembro de mais nada. Lembra sim. Porque uma coisa é você falar assim, eu não vi isso na minha faculdade, no meu curso. Né? Outra coisa é falar, não, eu vi, mas eu não lembro. Mas esse vi, mas não lembro, mas se você exercitou, se você trabalhou, se você discutiu, se você ensinou aquele tópico para alguém, pô, isso faz uma diferença tremenda. Né? Isso foi um jeito também que eu peguei, assim, né, de estudar. Há muito tempo, desde antes de ser professor, eu já estudava pensando em ensinar para alguém. Né, que de alguma forma aquele estudo ali fixava melhor, né, para mim, se eu fosse pensar mesmo que fosse fictício, quando eu estudava para ensinar para alguém, aquilo ali ficava na minha cabeça, eu não esquecia. Então, assim, o cérebro tem dessas coisas, né? É comum a gente falar aqui no curso da matemática e da física, às vezes o aluno, professor, estava pensando na matéria, fazendo a prova, errei a questão, não sabia, deu um branco. Aí o cara estava lá no ônibus, no trem, tomando banho, estava nem pensando na questão e a resposta veio na cabeça. O cara estava dormindo. Professor, eu estava dormindo, eu acordei de noite com a resposta na cabeça. Acontece direto comigo. É maluquice. Se a gente falar isso com o pessoal de outras áreas, o pessoal fala assim, isso é maluquice, o pessoal é maluco da matemática, é da física. Mas isso acontece, gente. A gente vai explicar, não tem como explicar, né? Eu não entendo. Eu sou leigo com o negócio de né, atividade cerebral, mas o subconsciente nosso vai além do que a gente controla. Às vezes você pegou uma questão, isso até tem autores, né, professores também que incentivam para o cara estudar à noite por isso, que coisas que você estuda e depois você dorme, o seu cérebro considera que aquilo ali é muito importante. Isso também eu já vi alguns trabalhos falando que tudo aquilo que você vê com certa intensidade antes de dormir, o seu cérebro entende que é o mais importante do dia. Então ele fica, de certa forma, trabalhando aquilo. E às vezes o nosso cérebro vai embora. A gente para de estudar, mas ele continua. Tem as vantagens, tem a desvantagem disso, né? Mas quando a gente consegue usar isso ao nosso favor, é muito bom. Com certeza. Né? Igual você pegar o material, né, e relembrar as coisas, é muito bom. Oi? Quem estava na minha turma no período passado, o professor perguntava as coisas, eu lembrava, ele, como é que tu lembrou isso? Como é que tu sabe? Eu falei, olha, foi um flash de lembrança que eu tive. Eu sabia que a resposta era essa. Agora, tu vai me perguntar como eu lembrei, por que eu lembrei, eu não consigo te explicar. Aí eu tenho que voltar no livro para ver o porquê, pesquisar, porque eu saí da UERJ em 2009, fiquei sem estudar. Fora isso, eu voltei a estudar em 92. Aí entrava e saía de faculdade, sai daqui, sai dali. Nunca terminei. Aqui eu vou terminar. Foi isso. Isso aí. Não desiste não, vai até o final. Com certeza. É isso aí, gente. Então aqui para fechar essa questão, né? Então determinamos o domínio. Tá bom? Só que também tem o esboço. Olha só, agora a minha função, ela é uma função que o domínio está no R2. Quer entender isso, gente? Até então a gente trabalhou, né, muito com funções que saem dos reais, saía do eixo X e caía no eixo Y. Não é assim? Meu domínio eram elementos do eixo X e a minha imagem estava no eixo Y. E a gente poderia montar isso de forma ortogonal, no sistema ortogonal. Então, quando você marcava lá um ponto, por exemplo, o ponto 2, 1, ele representa
uma entrada e uma saída. O ponto 2, 1 representa que você entrou na função com qual ponto? Com o ponto com o valor 2, e a saída seria isso aqui, ó, né? Seria essa seta aqui, ó. Só que a gente não faz essa seta, a gente deixa lá só o pontinho indicado. Então, se você faz vários pontos, você tem o gráfico da função. Cada ponto representa essa relação entre um valor de x e um valor de y. Não é isso? Então, mas o meu domínio, quando eu tenho uma função assim, onde está o domínio dessa função? O domínio está no eixo x. A partir de agora, a gente vai dar um passo, uma dimensão além. Uma função com duas variáveis relaciona o R2, então o meu ponto xy é um ponto do domínio. Ele é elevado a um outro valor real, que é a minha expectativa de saída, que é o meu contradomínio que eu estou chamando de Z agora. E aí, aqui a gente ainda consegue montar ainda essa relação num sistema ortogonal, que é o sistema tridimensional. Ok? Então, uma função com uma variável sai dos reais e cai nos reais. O gráfico está no R2. Fizemos muito exercício desde o tempo de escola nesse universo. Saindo dos reais e caindo nos reais, o nosso gráfico está no R2. É só somar as dimensões. Tá? E agora, saindo do R2 e caindo nos reais, o nosso gráfico está no R3. 3. Uma função com 3 variáveis sai do R3 e cai nos reais. O gráfico está no R4. Uma função com 10 variáveis sai do R10 e cai nos reais. O gráfico está no R11. Então, graficamente, a gente para aqui. Funções com 2 variáveis caindo nos reais. Graficamente, a gente vai parar aqui. Mas, algebricamente, é infinito. E a gente vai começar a generalizar. Função contínua. Função com uma variável, 2 variáveis, 10 variáveis. Eu posso classificar uma função contínua de 10 variáveis. Eu não sei o que é isso graficamente, mas algebricamente sim. Tá bom? Então vamos lá. O domínio dessa função é todo o R2 ou um pedaço do R2? Um pedaço do R2. Pedaço. E que pedaço é esse do R2? Qual é o gráfico disso aqui? Eu acho que é uma elipse, né? Tem a ver com uma cônica aí, com elipse, né? Elipse, cônica. Então eu quero fazer o gráfico disso aqui, ó. O domínio da função é todo o R2 ou é um pedaço do R2? Um pedaço. Então, é um pedaço. Então, se fosse para desenhar o R2 inteiro, eu ia pintar tudo aqui, ó. O domínio é todo o R2, se não houvesse restrições. Mas é só um pedaço. Que pedaço é esse? Eu não sei. Eu sei que isso aqui tem a ver com a elipse. Beleza. Se você pegar o igual a 1, é uma elipse. Lembram da equação geral da elipse? Sim, me lembro. X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a 1 dividido pelo semi-eixo x ao quadrado, semi-eixo y ao quadrado. Isso aqui eu tenho o padrão geral de uma elipse qualquer de centro x0, y0. Aqui está o centro. E a base aqui dessas potências são os semi-eixos. Então aqui eu tenho uma elipse. De qual centro? Centro 0, 0. Todo mundo viu? Semi-eixo. X. Semi-eixo x é 3. E semi-eixo y. E semi-eixo y é 1 mesmo. É 1 mesmo. Ok? Então, se você tem a equação dessa forma, fica fácil você identificar o esboço. O centro é 0, 0. O semi-eixo x, 3 unidades para a direita, 3 unidades para a esquerda. Semi-eixo y é 1. Então, uma unidade para cima e uma unidade para baixo. Então, a elipse que eu quero desenhar é uma elipse que passa nesses extremos aqui. Ok? Então, a elipse que eu quero desenhar é essa elipse aqui, ó, que passa nesses extremos. Então, mas essa elipse é a igualdade. Aqui é 3, aqui é 1. Então, o igual
me dá a elipse, a linha. Mas eu quero desenhar essa desigualdade. Essa desigualdade inclui a igualdade? Não. Não. Então, o não incluir a igualdade quer dizer que eu não incluo a elipse. E representar isso graficamente é fazer a elipse pontilhada. O não incluir alguma coisa, o não desenhar a elipse, vamos dizer assim, né? Ficou feia. Se você for fazer aí, faz um mais bonito que o meu, que tá horrível. O não desenhar a elipse seria pontilhar ela, porque eu quero excluir ela. Tá? Mas ela é uma fronteira, ela é um limite do que eu quero. Eu não quero ela, mas ela limita o que eu quero. E o que eu quero é uma parte do plano. Lembra que o domínio é um pedaço do R2? Então agora a minha dúvida é, o pedaço do R2 que eu quero é o pedaço exterior à elipse ou é o pedaço interior à elipse? Pedaço interior. Né? Eu acho que é o interior também. Por exemplo, o 00 está dentro? Se eu substituir o 00 aqui, se eu substituir o 00 aqui, a desigualdade fica uma sentença verdadeira? Sim. Fica assim. 0 mais 0 menor do que 1. É verdadeiro, de fato. Então, o que eu quero é isso aqui mesmo. Então, o domínio dessa função 15 é uma função com duas variáveis. Mas o domínio não é todo o R2, é um pedaço do R2. Qual é o pedaço do R2? A parte interior de uma elipse. A parte interior de uma elipse, de centro 00, semi-eixos x3 e y1. Ou seja, você pode entrar naquela função lá com qualquer par. Deixa eu copiar ela para cá, para a gente analisar aqui pertinho. Eu posso entrar nela com qualquer par? Não. Eu só posso entrar nessa função aqui com os pares que estão dentro dessa elipse. Se eu entrar com o par que está aqui fora, se eu entrar nessa função com o ponto que está aqui fora, vai dar ln de número negativo. Vai dar erro. Se eu entrar com o ponto que está em cima da linha, vai dar ln de zero. Ln de zero não existe. Então, se você entrar com pontos em cima da linha ou fora da linha, não tem imagem. Não tem resposta. Ela não enxerga esses pontos. Ela só vai trabalhar, só vai produzir alguma coisa se você entrar com os pontos que estão dentro desse pontilhado. Então está aqui o domínio e o esboço do domínio. Tá? E o gráfico? O gráfico está em qual dimensão? Olha aqui. O domínio está no R2. A imagem está nos reais. O gráfico é algo que está no R3. Ok? Até aqui, gente. Alguma pergunta? Nenhuma, professor. Não. Tá? Eu falei, eu acho, um pouquinho a mais do que eu precisava para responder a questão, mas porque eu quis aproveitar para fazer um resumo, tá, das coisas. Eu poderia ter feito essa questão mais rápido do que eu fiz. Mas isso também agora ajuda a gente a ver as outras questões. Qual era a outra mesmo? Eu anotei aqui, deixa eu ver. Tem a 22 e a 23, está no mesmo bloco? Não, a 22 ela ainda é do mesmo tipo dessa que você resolveu, de encontrar o domínio e esboçar o domínio. Isso. A então, próxima, a 22... que é a 23, ela já é só de esboçar o gráfico da função. Tá. Eu não vou fazer a 23, a 22, porque é nesse bloco ainda. Mas vou só fazer uma observação para quem não mexeu ainda na lista. Olha aqui, ó. Mesmo quem não viu ainda o material. Peraí, eu tirei o print aqui e o negócio apagou. 22, né, que eu quero. Olha o que a 22 faz. Mas depois dessa introdução, posso ser mais direto, ó. Essa 22 aqui é uma função com quantas variáveis? 3. 3 variáveis. Então, o seu ponto de partida para analisar domínio vai ser qual espaço? O R3. R3. O R3. Então, se for para chutar,
Ah, é o R3. Não tem restrição, é o R3. Tem restrição? Tem restrição, professor. Tem Então, restrição. então o domínio vai ser um subconjunto do R3. Como é que eu escrevo isso? Está aqui, ó. É um conjunto de pontos que pertence ao R3. Não é todo o R3. Tal que cumpre uma restrição. Qual é a restrição? 16. O interior não pode ser. Tem que ser Tudo positivo. isso aqui tem que ser maior do que zero. Porque Maior também do está que dentro zero. do LN. Percebe? Exatamente. Exatamente. Ou de forma equivalente, ó, posso escrever assim, ó. 4x, ó, tudo com coeficiente positivo. Como eu fiz agora há pouco. Não, menor, né? Menor do que 16. Posso dividir todo mundo por 16. Você ainda pode fazer O essa esboço desse simplificação, domínio já né? é no R3, né, professor? Exatamente. Aqui vai ficar com 1, aqui simplifico, aqui deixo indicado. Então, a restrição é essa, mas você pode escrever de forma equivalente, assim ou assim. Eu prefiro a última, porque a última me ajuda a ver a interpretação geométrica. Ok. Porque se isso aqui fosse igual, a 1, isso aqui define uma superfície conhecida. E aí? É uma esfera, né? Vai ser uma esfera com semi-eixos diferentes. Se esses coeficientes aqui fossem iguais, seria uma esfera. Exato. Então aqui eu tenho uma relação, da mesma relação que a gente tem como elipse com a circunferência. É como se fosse uma elipse tridimensional, né? Exato. Se Mais ou você... menos. Exatamente. Porque o R3 fala do volume. Exato. Então aqui, eu estou no R3, x, y, z. Estou pensando aqui no igual a 1, tá? Ok. Se eu tenho o igual a 1 aqui, no lugar, eu teria várias, né, uma esfera com semi-eixos diferentes, que é um elipsoide. Ou você pode analisar assim, ó. Esquece o z. Eu tenho uma circunferência. É um traço, que a gente chama, tá? Circunferência de raio 2. Tá bom? Se eu esquecer o z. Então, se eu esquecer o z, eu tenho aquela circunferência. No plano, z igual a 0. Se eu fazer x igual a 0, aí eu tenho uma elipse. Eu tenho uma elipse aqui, ó. Se eu fazer o y igual a 0, eu tenho outra elipse aqui. Então eu tenho aqui, se eu zerar cada um desses, eu tenho 3 elipses, uma em cada plano coordenado. Então, se aqui fosse igual a 1, eu teria aqui uma casquinha que ia formar esse elipsoide. Tá? Mas aqui eu não tenho o igual a 1, eu tenho o menor do que 1. Ou seja, eu quero incluir quais pontos? Pontos do R3 que estão interior a esse elipsoide. É isso aí. Tá? Se eu pintar aqui, eu vou estragar. Não está bonito o desenho. Se eu pintar, vai ficar pior. Mas seria pontos aqui, ó, que estão dentro desse elipsoide. Tá? Vou apagar. Ok? Tá ok. Beleza. Professor, eu não entendi uma coisa. O senhor não falou que quando essa função tem alguns limites e fosse R3, o gráfico não seria um R4, que seria impossível? Não, mas esse aqui não é o gráfico da função. Esse é o gráfico do domínio. Esse é o gráfico do domínio. Exato. Ah, entendi. Desculpa, confundi. Entendeu? Então, não, é isso mesmo. O nosso exercício é exatamente esse. Quando você trabalha com função com uma variável só, o domínio é os reais. Ou um subconjunto dos reais. Né? Sim, sim. Quando a função tem 2 variáveis, o domínio é o R2 ou um subconjunto do R2. Quando a função tem 3 variáveis, o domínio é o R3 ou um subconjunto do R3. Então, o que a gente fez aqui foi um esboço do domínio. Isso aqui sai e cai nos reais. Sei lá, vou chamar aqui de W. E não tem como eu colocar esse sistema agora com 4 eixos num sistema ortogonal. Não tem como desenhar o gráfico dessa função, no caso, né?
Não tem como desenhar o gráfico, não nessa concepção que a gente está fazendo. O que o pessoal da física faz na mecânica é considerar que essa quarta variável é o tempo. Sim? Então, se eu considerar que a quarta variável, não dentro de um sistema ortogonal, mas num sistema de intervalo de tempo, entende? Se eu juntar o espaço mais uma dimensão, mas essa outra dimensão não está ali de forma ortogonal, mas ela é um intervalo de tempo, aí eu consigo mexer na quarta dimensão. O meu gráfico na quarta dimensão seria um vídeo. É um GIF. Várias fotos em sequência. Aí eu posso conceber a quarta dimensão dentro desse contexto, espaço e tempo. Aí a mecânica vai embora, aí brinca e cai dentro. Delícia. Ok? Então tá aí uma função, com 3 variáveis. Pessoal, o nosso tempo aqui programado já se encerrou, mas a gente pode resolver mais uma. Aí depende de vocês aí, se alguém tiver... Olha, eu gostaria, sinceramente. Professor, se você puder... também, professor. Se você puder ver aquela de arco-seno, professor, que essa parte de arco-seno aí dá uma trava da mente na peste. Você está vendo a lista aí? Você achou do arco-seno? É, a 20. Então, a lista do Sturt, né, assim como outros livros, em cada lista ela vai mexer, o autor mexe com todas as estruturas, tá? A gente, né, como aluno principalmente, fala assim, professor, bota só polinômio na prova. Assim? Só polinômio, eu sei derivar polinômio, sei integrar polinômio, sei fazer... Sim, mas em qualquer outra área, na física principalmente, tem como fugir. Tem função exponencial, tem função trigonométrica, tem função trigonométrica inversa, né, e arco-seno. Geralmente o pessoal tem, né, ainda um certo receio do arco-seno porque a gente trabalha pouco em cima do arco-seno ou porque o conceito ainda não está claro o suficiente. E uma observação, não sei se eu, né, vou destacar isso aqui, que pode ser ainda o caso de um de vocês. Confunde arco-seno com... Função inversa. Confunde a função inversa com o inverso da função. A minha dificuldade mesmo é que no ensino médio eu não tive trigonometria. Toda a trigonometria que eu sei foi que eu estudei assim que eu entrei no IF, que eu estudei sozinho mesmo. É isso mesmo, a história é essa mesmo. Comigo também não foi diferente. Eu sou contador de ensino técnico. O meu ensino técnico foi de contabilidade. Nunca trabalhei em contabilidade. Mas eu fiz ensino médio técnico em contabilidade e não vi isso também no meu ensino médio. Aí depois eu gostava de matemática, fui fazer matemática, inventei de fazer bacharel também em matemática, e tinha física, e tinha trigonometria, e tinha tudo que eu não tinha visto. Aí fica essa correria. Mas dá para ir, entendeu? Não é difícil, mas dá para fazer. Dá. Então vamos lá. Primeira coisa, qual é a diferença de inverso de uma função e inversa da função? Ou não tem diferença? Repete a pergunta aí, professor. Qual é a diferença em se tratando de inversa de uma função inversa, e de inverso de uma função? A função inversa do seno é o cosseno. A função inversa do seno não é o cosseno. Não é o cosseno. O inverso de uma função é é aquela função que originou aquela... professor, embolou. Professor, eu acho que o inverso da função é a função elevada a menos 1. Isso. Por exemplo, se eu falar assim, f de x é igual a x ao quadrado. Qual é o inverso dessa função? 1 sobre x ao quadrado. Então, existe uma função g de x que é o inverso multiplicativo. Isso. X ao quadrado. Sim? E a função inversa é quando você troca o x pelo y, o domínio pelo contradomínio. É verdade. Isso. A função inversa é quando, pensando em máquina, né? Aquela ideia que eu uso lá com o pessoal da educação básica.
Uma função inversa é aquela função, é aquela máquina que desfaz o que a outra faz. Essa máquina aqui desfaz o que essa faz? Não. Não, isso aqui é inverso multiplicativo. Se eu multiplicar uma expressão pela outra, vai dar o elemento neutro da multiplicação, vai dar 1. Qual é o inverso de 5? O inverso de 5 é 1 sobre 5, não é assim? Isso. Se eu multiplicar, vai dar 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Então, o inverso é isso. São expressões que uma multiplicando a outra dá o elemento neutro. Então, se eu tenho lá a função f de x igual a seno, qual é o inverso de seno? 1 sobre seno. 1 sobre seno, que tem um nome. Tem um nome essa função aqui. Cossecante. É o cossecante. Tá? Então, cossecante de x é 1 sobre seno. É o inverso da função seno. Inverso. Tá? Agora vem a outra questão, que aí é facinho de embolar tudo. Existe a questão de função inversa. Qual é a função inversa? Que também a notação é essa, né? Que a gente usa esse menos 1. Oi? Então, só rapidinho. Se eu multiplicar seno vezes cossecante, dá 1. Dá 1. Entendi. Porque se você multiplicar seno vezes cossecante, você está multiplicando seno por 1 sobre seno. Entendi. Show. Dá 1. Então, o cossecante é o inverso da seno. A secante é o inverso do cosseno. A cotangente é o inverso da tangente. Tá? O que isso tem a ver com o arco-seno? Tem nada a ver com arco-seno. Porque arco-seno é a inversa. Qual é a função inversa dessa aqui? Vou botar até de vermelho agora. Qual é a função inversa de x ao quadrado? X ao quadrado existe uma função inversa. Uma regra que desfaz o que ela faz. Claro, não vai ser em todo o seu domínio, mas então eu vou colocar aqui, eu só vou falar, não vou escrever não, tá? Vamos considerar só o do território positivo. Vai ser a raiz da imagem? Raiz de x. É isso que eu ia falar. Então, a função que desfaz o que x ao quadrado faz é a raiz de x. Essa função aqui também tem uma inversa. Essa função aqui pega um número e leva no seno dele. Existe uma função que desfaz isso. Qual é a função inversa? O arco-seno. O arco-seno. Aqui eu entro com um número real, um arco, né? Real qualquer, e essa função aqui calcula o seno desse arco. Aqui eu entro com o x. E ela fala o seguinte, qual é o arco que me dá aquele seno? Então aqui eu entro com o arco e a função me dá um número real, entre 0 e menos 1 e 1. Aqui eu entro com um número entre menos 1 e 1, e essa função deduz lá qual é o arco procurado. Então a função arco-seno é o inverso do seno ou é a função inversa do seno? Inversa. É a função inversa do seno. O inverso do seno, né? É a função que desfaz o que o seno faz. Tá? Na calculadora científica, tem lá seno elevado a menos 1. Se você for usar a sua calculadora científica em algum momento, né? Esse seno elevado a menos 1 lá na calculadora científica está se referindo à função inverso, multiplicativo, ou à função inversa do seno? Inverso do seno. É inverso. Então, lá na calculadora científica, o seno elevado a menos 1 se refere ao cossecante ou se refere ao arco-seno? Arco-seno. Arco-seno, exatamente. Então é bom tentar falar sobre isso, porque, né, para ficar claro, até para vocês também levarem isso à frente, né, para os alunos, na escola do ensino médio, no cursinho, porque às vezes é confuso isso, né? Justamente porque a pessoa não viu, ou viu muito pouco, ou viu muito superficial. Mas está claro para você, inverso multiplicativo é uma coisa, função inversa é outra coisa. E isso em trigonometria, então, é muito comum a gente trabalhar com cossecante ou com arco-seno, que são coisas diferentes. Então, quando eu entro pegar a calculadora científica, porque eu nunca tinha reparado nesse seno a menos 1.
Viu aí? Vi. Eu vi também. Então, se você for calcular e botar aí seno, se você pegar na calculadora científica, um exemplo, né? E botar lá seno elevado a menos 1 de raiz de 2... Não, botar um facinho. Seno elevado a menos 1 de 1? Pode ser de 1. Você digitar na calculadora científica isso aqui, ó. Seno elevado a menos 1 de 1. Ela vai resolver qual conta? Vai calcular qual é o arco cujo seno dá 1. Qual é o arco cujo seno dá 1? 90 graus. Aqui deu 90. 90 graus, né? Se tiver em graus, ou vai dar π sobre 2 se ela tiver em radianos. Né? Vou botar aqui em graus também. Só você ver aí qual é a unidade que ela está usando. Ok? Entendi, professor. Então, uma função seno. Vou tentar, vai ficar embolado, mas já está embolado mesmo, vai ficar aqui nessa página mesmo. Aqui eu tenho uma função seno, f de x igual a seno de qualquer coisa. A função seno tem alguma restrição? Ela varia de 1 a menos 1. Não, domínio, estou pensando no domínio. Domínio. Tem alguma restrição para a função seno, o x? Pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser qualquer valor? Pode. Pode. Então o domínio dela é todos os reais. E o contradomínio é um número real, tá? Porque é a minha expectativa, mas você já adiantou aí que a imagem dela não é todos os reais, né? A imagem dela, se você for olhar, a imagem dela vai de menos 1 até menos 1 a 1. A imagem. Ok? Agora eu vou pensar agora na função inversa. A função inversa é a função arco-seno de qualquer coisa. A função arco-seno, ou Mas, seja, qual é o professor, arco? Oi? essa função pode aumentar, por exemplo, assim, se fosse uma onda, ela poderia aumentar a amplitude, né? Poderia ser de 2 a menos 2, por exemplo, ou não? Não, só se você mexer no coeficiente aqui, ó. Se o Ah, tá. coeficiente do seno for alterado, se eu colocar um 2 aqui, aí vai ser de menos 2 a 2. Show, entendi. Tá? Mas se for a função seno como está aqui, vai ser não. Tá? Então aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Tenho essa. Tá aqui, esse aqui que eu tô falando, né? O gráfico da função seno vai repetindo, né? Essa onda aqui. Então, existe em todo o eixo X? Existe, não existe? Sim. E o contradomínio é o eixo Y, mas a imagem, aquilo que de fato ela vai produzir, está nessa amplitude aqui de menos 1 a 1. Tá? Beleza. Agora o arco seno. Se eu tenho uma máquina que desfaz o que ela faz. Claro, o arco seno não vai existir, ela vai ter que ser por parte, tá? Então você tem que considerar aqui só um pedaço. Um período aqui. Eu vou pensar assim, só nesse período. Só num pedaço, né? Eu penso assim, só num pedaço estritamente crescente ou estritamente decrescente. Então, para eu pensar só nessa parte aqui. Só essa parte aqui tem inversa, tá? Ok? E o domínio dela? O que era a imagem da original vai ser domínio da inversa. Ok? Ok, professor. Então aqui o domínio vai ser isso aqui. Então essa é a restrição. Então quando você tem arco seno de alguma coisa, qual é o arco cujo seno é isso? Então a restrição que essa expressão aqui traz é o seguinte: o arco seno de qualquer coisa, ora, qual é o arco cujo seno dá isso? Isso aqui é o resultado de seno. E o resultado de seno está entre menos 1 e 1. Tá bom? Então a restrição que você vai escrever aqui é escrever que o domínio dessa função aqui é todo o R2. Não é todo o R2. É um conjunto de pontos do R2 que estão entre essas duas.
Faz sentido, gente? Total, professor. Você consegue pensar o que seria isso? Vou escrever então. Qual é o domínio dessa função? Domínio dessa função aqui. O domínio dessa função é x pertence aos reais, tal que x é maior que XY. menos 1. Xy é maior do que menos 1 e menor do que 1. É aquela expressão que está ali, como ela é, tem que estar entre Isso. 1 e menos 1. menos 1 e 1. Inclui os extremos, não inclui? Acho que sim, acho que pode incluir sim. Tá? Ela existe, ela não vai ter derivada nesses extremos, mas ela existe. Bom, então você respondeu o domínio. Agora, olhando isso aqui, você consegue visualizar o que é isso? Em termos de gráfico, professor? Em termos de gráfico, é o R2, mas não é o R2 todo, é um pedaço do R2. Você consegue visualizar isso? Que pedaço do R2? Acho que é uma coroa, não sei. Sim. A ideia é boa, porque tem a ver com a circunferência, né? Sim. Então, na dúvida, para a gente tirar a dúvida, pensa só em uma e pensa só na outra. Pensa separadamente. Só a primeira. Olha aqui. Só essa inequação aqui, só a primeira inequação, que eu posso escrever assim: maior ou igual a 1. Não posso? Eu vou chamar de I. Estou pensando aqui só na I. Isso aqui é o quê? É todo R2? Ah, não. A circunferência de centro 0, 0 e raio 1. Aqui eu posso colocar contínuo, né? Não é pontilhado, não. É contínuo. Mas eu quero a parte de fora ou de dentro da circunferência? De dentro. Olha aqui. Maior ou igual? Se eu pegar o 0, 0 que está dentro, vamos supor assim, eu acho que é dentro. Então você testa. Tá. Uhum. Você testa, pega um ponto que está dentro e testa. Eu vou pegar o 0, 0 que é o mais fácil. Não dá 0, 0 dá 0 maior do que 1. Não é verdade. Então isso aqui se refere à parte que está fora. Ok? E agora olhando para a segunda inequação. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 menor ou igual a 1. Ou de forma equivalente, x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 3. Vai ser, eu acho que uma coroa mesmo, hein? Isso aqui é uma circunferência. Aliás, a equação seria uma circunferência de raio raiz de 3. Isso. Aí na equação inclui a circunferência mais outros pontos. Os de fora ou os de dentro? Nesse caso aí, o de dentro. Testa aqui o de dentro para confirmar. 0, 0. Satisfaz aí na equação? Sim. Satisfaz, né? Satisfaz. Então, o que nós queremos são pontos que pertencem ao R2, que cumprem a primeira inequação e a segunda. Esse E que eu disse me remete à interseção dessas duas regiões. Então, eu quero os pontos que estão dentro da circunferência de raio raiz de 3 e fora da circunferência de raio 1. Tá horrível o desenho, mas é circunferência. Então é isso mesmo. Mateus que disse, não foi? Coroa? Sim, sim. Coroa circular. Então tá aí. Então, realmente, essa função aqui aceita como entrada qualquer ponto do R2? Não. Só pontos que estão nessa coroa aqui circular. Isso. Tá? Se você entrar com pontos que estão fora ou dentro, vai dar erro. Só vai ter resposta se você entrar com esses pontos aqui. Ok? Ok. Beleza, é isso mesmo. A gente pode olhar assim, né? Identificou, se for uma oportunidade de a gente rever algum ponto ainda que ficou, né? Aí uma lacuna. Se a gente tendo oportunidade, a gente pode voltar sim e falar disso. Tá? Que esse é até o momento oportuno. Show de bola, professor. Tá? Esclarecedor. Bom, beleza? Vamos fazer uma do outro bloco, pelo menos uma?
Vamos. O bloco seguinte já fala, além do domínio, fala do gráfico da função. Vamos fazer a 25, professor? Pode ser. Pode ser 23? Você tinha pedido a 23, né? Realmente. Isso, pode ser. Mas aí na próxima, né, depois você tenta fazer 25, se não conseguir, próxima aula a gente pode trabalhar 25. Tá? Ou você pode tentar fazer também, tirar uma foto, bota lá no grupo, dou uma olhada. Os outros alunos também podem, tá, fazer a mesma coisa. E a gente vai com isso trabalhando aí a lista, né, nesse meio tempo. A 25. Vou mudar aqui a tela. Tá aqui, ó. O bloquinho aqui do 23 ao 31 pede para esboçar o gráfico da função. Tá bom? Então eu vou apagar aqui as imagens, vamos se concentrar com a 25. Ok. Essa é uma função com quantas variáveis? 2. Domínio dessa função. É o R2. Meu ponto de partida. Se a minha função tem uma variável só, eu vou partir dos reais. Ou será os reais ou um subconjunto dos reais. Essa função tem duas variáveis. Então, meu ponto de partida agora não é mais os reais. É o R2. Tem restrição? Aí você olha lá a definição. Não tem logaritmo, não tem raiz quadrada, não tem arco seno, não tem variável no denominador. Então, não há restrições, nem para x, nem para y. Então, qual é o domínio dessa função? R2. Todo R2. Contradomínio. Só para aproveitar aqui o exercício. Contradomínio seria o R2 também. Contradomínio. O R? A minha expectativa de resposta. O R. Essa função vai entrar com duas variáveis, mas ela vai operar as duas variáveis. A minha expectativa é um número real. E a imagem? Imagem é o R3. A imagem máxima que ela pode ter é o contradomínio. Entende? Se eu tenho como expectativa os números reais, aquilo que ela pode produzir são os reais. Quando eu boto aquela máquina para funcionar e vejo ela funcionando, o máximo que ela vai produzir é aquilo que eu esperei, que são os reais. Aí você olha para cá, ó. O y pode ser qualquer valor real. Você somar 1, continua sendo qualquer valor real possível. Então o resultado dessa função também vai ser qualquer número real. Tá claro? Essa função sai do R2 todo e cai nos reais. A gente pode montar isso num sistema ortogonal? Podemos, não podemos? Sim. Então tá aqui, ó. Então eu tenho x, y e z, que é um abuso. Né? Porque eu estou tentando desenhar algo que é tridimensional na tela do computador ou no papel, que é algo bidimensional. Então a gente tem que usar, né, de algum artifício, um pouquinho de técnica de desenho, para dar uma perspectiva, para tentar trazer aqui o R3 para o R2. Tá bom? Então tá aqui o meu eixo tridimensional. Beleza. Professor, tem algum site que faz esse gráfico no R3? Tenho. Eu faço no GeoGebra 3D. Você tem o GeoGebra 3D em aplicativo, que você pode baixar tanto para celular quanto para, né, o computador, ou você pode entrar, né, direto no site do GeoGebra 3D e fazer esse gráfico. Valeu, tá bom? Na aula, olha lá na sala virtual, que eu já faço isso lá no... Coloquei um videozinho lá fazendo um gráfico usando o GeoGebra 3D. Qualquer coisa, Sim, se eu quiser, vou a dar gente uma pode olhada. fazer. Isso. Se quiser também, a gente pode depois, né, fazer aqui também. Juntos, fazemos aqui, mexer no GeoGebra 3D, sem problema. Tem o Implot também. O Implot é
Também é um aplicativozinho simples, só que o Implot é tão simples que se você colocar lá uma expressão um pouquinho complicada, ele dá umas travadas. Tá ok, tá ok. É porque é Tá? mais intuitivo ver pelo aplicativo, né? É. Então tem o Implot. O Implot é um. E o GeoGebra 3D agora que eu uso mais. Ok? Então vamos lá. O gráfico de uma função com duas variáveis é uma linha ou é uma superfície? Como assim? O que eu quero destacar? Quando a gente faz o gráfico de uma função com uma variável, quando eu faço assim, ó, f de x é igual a x ao quadrado. Pô, você já fez esse gráfico aqui várias vezes, já faz até de olho fechado. Assim, é uma parábola. Ótimo. Domínio da função. Dessa função aqui. Ah, os reais, não é? É ou não é? Todos os reais. Todos reais. Eu posso pensar da seguinte forma, olha só, uma outra maneira de ver essa função aqui trabalhando. Essa função aqui pega o 1, e qual é a imagem do 1? É 1 mesmo. Ela pega o 2, qual é a imagem do 2? 4. Ela pega o 3, qual é a imagem do 3? 9. O 1 não está aqui? O 2 está aqui? Imagine se eu pegasse esse ponto aqui e levasse uma unidade, levantasse ele uma unidade. Se eu pegar o 2 e erguer ele 4 unidades. Se eu pegar o 0 e não erguer ele nenhuma unidade. Imagine se eu pegasse cada ponto do domínio e erguesse ele tantas unidades conforme aqui a imagem dessa função. A parábola não seria então o eixo x de certa forma erguido até virar, né? Eu vou pegando o eixo x e estou entortando ele até o eixo x virar a parábola. Poderia ser uma leitura de transformação, não poderia? Essa função aqui pega o eixo x e transforma na parábola. Faz sentido, gente? Esse jeito de olhar a função trabalhar? Faz sim, faz sim. Faz sim, professor. Sim? Uma função com uma variável só pega o eixo x e transforma ele em algum gráfico, nesse caso aqui na parábola. Se fosse uma função afim, ia transformar numa linha. A função senoide, fizemos agora há pouco, transformou o eixo x numa onda. Então, uma função com várias variáveis transforma o eixo x em outra coisa. Então, não deixa de ser uma linha. Né? Não necessariamente é uma linha reta, mas é uma linha qualquer. Então, em outras palavras, o gráfico de uma função com uma variável só ergue o eixo x, gerando uma linha no R2. Aproveitando essa ideia, o gráfico de uma função com duas variáveis não vai erguer o eixo x, mas vai erguer qual espaço? Vai erguer o plano? Vai erguer um plano. XY. Então vai pegar cada ponto que está no plano e vai dar uma altura para esse ponto. Exato. Ao fazer isso, o gráfico que eu vou gerar não é mais uma linha, tá? Mas pode ser outro plano, tá? Pode ser uma curva, pode ser uma superfície qualquer. Então, essa que é a ideia. O gráfico de uma função com duas variáveis, ele é o erguer do plano XY. Assim como o gráfico de uma função com uma variável só é o erguer o eixo x, e por isso é uma linha no R2, o gráfico de uma função com duas variáveis é o erguer o plano XY. Daí o gráfico de uma função com duas variáveis não é apenas uma linha, mas é uma superfície no R3. Ok? Ok. Tá ok. Uma superfície, igual eu desenhei aqui, parece um lençol aqui balançando, uma bandeira, né? Balançando com o vento, é algo que, teoricamente, só tem duas dimensões, tá? Só tem largura e comprimento. A espessura aqui é algo desprezível. Tá bom?
Então, o plano, o paraboloide, essa onda aqui, nessa telha que eu desenhei, tudo isso me dá uma ideia de superfície. Aqui eu tenho uma função com duas variáveis. O gráfico dessa função é uma linha ou é uma superfície? É uma superfície. Isso é o mais importante. Está claro para você que, assim como o gráfico de uma função com uma variável é uma linha, o gráfico de uma função com duas variáveis é uma superfície. Então aqui você pode escrever assim, ó, z igual a 1 mais y. Tá? Trocando só aqui f por z. Mas o mais importante é saber que é uma superfície. Fala aí, gente, comigo. Está claro que o gráfico de uma função com duas variáveis vai erguer pontos do plano xy como se fosse um tapete, né? O plano xy é um tapete infinito. Se você levantar aquele tapete de formas diferentes, você vai gerar superfícies diferentes. E aqui, essa função ergue esse tapete aqui, infinito, gerando que tipo de superfície? Esse exercício. Gerando um plano. Ótimo. Eu sei que isso aqui é plano. Maravilha. Faz a equação do plano inclinado. Não sei. Não sei o que é plano. Qual seria o passo a passo? Identificar os traços. Será que essa superfície... Por esse passo a passo que eu tive dúvida. Fazendo ali que eu tive dúvida, porque fazendo aquele procedimento dos traços, pelo menos eu encontrei 3 retas diferentes. Isso. Entendeu? Só que a resposta é um plano. O que eu não entendi foi justamente isso. Eu consegui 3 retas diferentes, mas a resposta é um plano. Isso, porque quando você... Isso aí, então é assim, ó, você sabe que isso aqui é um plano, ótimo. Sei fazer o esboço do plano, maravilha. E só que os gráficos não serão todos planos, podem ser outras superfícies. Então qual seria o passo a passo? Mas eu já sei também, a superfície que for, eu sei identificar a equação. Caprichei lá em geometria analítica, sei tudo de quádrica, de superfície cilíndrica, sei, beleza, ótimo. Pode usar isso aqui, tranquilo. Professor, não lembro, não vi direito. Qual seria, então, uma dica aí para a gente identificar esse esboço? Claro, eu não vou pedir aqui, nem o Stuart pede na lista, para fazer nada, né, muito complicado. São as superfícies mais simples. Tudo que for mais complicado, a gente vai usar o aplicativo. Até aqui no Stuart também tem exercícios que ele manda fazer no aplicativo. Tá? Então, aqui. O mais importante é saber que é uma superfície. Ótimo. Agora, aqui é uma superfície. Aqui estou fazendo essa ondinha só para ilustrar. Mas será que essa superfície corta os planos coordenados? Será que ela corta o chão? Será que ela corta esse plano aqui de frente? Será que ela corta esse plano aqui que sai da tela? Então, se eu identificar como ela corta esses planos, já são informações importantes para eu identificar o gráfico. Então, identificar como a minha superfície corta esses planos é o exercício de identificar os traços. Então, qual é a conta que eu faço para saber como ela corta o chão? É só igual você fazer zero. Z igual a zero. Se você fazer Z igual a zero na equação, você vê o traço dela aqui no chão. Vamos fazer isso? Fazer aqui, ó. Faça Z igual a zero na equação. O que você encontra? 0 igual a 1 mais y. Ou y igual a menos 1. Isso aqui no plano, agora, aqui então que está a observação que você precisa, Matheus. Eu estou em qual plano? Aqui está pequenininho, mas é importante. Se eu estou no z igual a 0, então aqui ó, é xy. Então aqui está pequenininho, mas esse aqui é importantíssimo. No plano xy, qual é a equação que eu tenho? Olha que equação é essa aqui. Y igual a menos 1. É a equação de uma reta constante. Constante. Que corta aqui no menos 1. Tá aqui. Isso. Essa reta está no chão, aqui no menos 1. Ó. Essa reta que eu desenhei aqui do lado, ela está aqui. Ó. Percebe? Entendo. Olha aí. Então, você falou que encontrou 3 retas, é isso mesmo. Nós vamos encontrar 3 retas. E o que representa essas 3 retas?
Já vimos a primeira. Ó. A primeira reta que nós encontramos é como o plano que eu quero desenhar corta o chão. O plano que eu quero desenhar corta o chão em cima dessa reta aqui. Tá? Que é paralela ao eixo X. Ó. Ela é paralela. Corta no Y lá no -1. Viu? Sim, sim. Os demais aí, gente, conseguiram visualizar? Ok, ok. Então, isso que nós fizemos aqui foi identificar o traço do gráfico de interesse em um plano coordenado. Em qual plano coordenado? No plano XY. O restante do plano XY não tem gráfico, tá? Eu sei que não corta em nenhum outro lugar. Acho que isso acabou. Isso que você fez aqui, agora eu quero que você repita para os outros 2 planos coordenados. Então, se você já entendeu isso aqui, agora é só repetir. Qual é o próximo plano coordenado? Vou pegar esse plano aqui de frente da tela, que é o mais fácil de a gente desenhar. O ZY. Plano ZY. É só você fazer Q igual a 0, para você estar naquele plano. O X. Para você gerar o X. Só que a função não muda nada, né? Ela vai continuar sendo o mais Y. É verdade. Não muda nada. Percebe que na equação ali não tem X, né? É. Aí eu Então vou ter a equação nada. de uma reta. Aqui É a eu tenho equação de uma reta que corta o eixo Z no Z igual a 1. Olha aqui. Então, é uma equação de uma reta, só que atenção. Em qual plano? No plano YZ, é claro. Exato. Plano YZ. Então, aqui no plano, ó, YZ, atenção toda aqui, em outro plano, não é mais no chão. Eu estou nesse plano aqui que é de frente para a minha tela. Tá? Eu tenho essa reta, que é uma reta crescente, que corta o Z no 1 e corta o Y no -1. Ok? Ok. Vê se todos viram aí. Que aqui eu tenho uma reta crescente, que corta o Z no 1 e o Y no -1. Então aqui, ó, é uma reta que está nesse plano de frente, que corta aqui e corta aqui. Então, foi isso que eu não entendi. Porque a resposta é um plano. Sim. Mas você conseguiu. Mas até agora não apareceu o plano. Então você na verdade, sim, essas 2 retas, elas geram um plano. Se você pegar 2 canetas aí, cruzar 2 canetas na sua mão, isso gera um plano. E fique, né, segurar ela na posição paradinho, você vai ter um plano ali. Aham. Entendi. Tá? Esse plano aqui, ó, se eu fechar, aqui eu posso fazer isso. Eu posso fazer retas assim, eu posso, nem sei o que eu posso fazer. Aqui, ó. O negócio é você fazendo a angulação certa. Se eu fechar ele assim, que é um plano inclinado, o meu ponto de visão aqui é estranho, né? Mas é um plano inclinado aqui assim, ó. Esse plano inclinado corta o chão em cima da reta y igual a -1 e ele corta aqui a parede de frente em cima dessa reta inclinada. Sim, sim. Então, para mim, bastava essas Agora 2 que eu já vejo o plano. Mas eu posso botar outra também. Fechar as retas. Não, fechar as retas não. Fechar não. Se você fizer aqui a outra, se eu fizer aqui y igual a 0, para ver a interseção aqui, o que a gente vai encontrar? Aí eu vou ter que são todos os pontos em que o Z vale 1. Z igual a 1. Mas Z igual a 1 é uma constante. Mas é uma constante no plano XZ. É uma reta horizontal aqui, ó. Que está dentro daquele plano que eu rachurei agora há pouco. Tá vendo que ela nem acrescentou nada? Se eu fizer aqui, ó, voltar de novo pro plano, ó, continua sendo. Uhum. Então o que eu omiti foram as retas suporte, né? Isso. As retas então, quando suporte você... do plano foi o que eu obtive. Isso. Exatamente. Quando você zera as coordenadas, no caso do plano aqui, são as retas suporte. Mas se fosse um outro caso qualquer, é o que a gente chama de traços da função. Quais são, né, as interseções da função que eu quero com o plano coordenado. Entendi. Tá bom? Você chegou a fazer no GeoGebra 3D? Não, esse eu fiz só a mão mesmo, não cheguei a colocar no GeoGebra, não. Eu botei aqui no GeoGebra, professor.
Já jogou aí? Não, legal. Você pode jogar lá só para você ver realmente esse plano. Deixa eu botar aqui na tela. Aí a gente Certo. fecha. Mas dá mais ou menos isso aí mesmo, exatamente isso, na verdade. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, estou aqui também na internet, ó. Entrei aqui no GeoGebra direto na internet. Tá bom? Eu só coloquei aqui, a gente pode brincar, né? Se você quiser colocar aqui os eixos, apaguei os eixos. Vou só botar os nomes, ó. Vai ficar semelhante ao que a gente fez lá. O eixo X, o rótulo X, o eixo Y, o rótulo Y, o eixo Z, o rótulo Z. Então tá aqui. O vermelhinho é o X, o Y é o verde e o Z é o azul. Você pode escrever aqui a função ou a equação, tanto faz. Vou botar aqui a função f de x, y igual a 1 mais y. É bem simples. Faltou igual. Aí. Então eu poderia escrever z igual a 1 mais y também. Olha aqui as interseções, ó. Como é que ele corta o plano YZ? Se olhar de frente para o YZ. Tá vendo aquela reta inclinada que a gente viu agora há pouco? Como é que ele corta o chão? Olha lá o chão. Se você olhar para o chão, vai ser naquela reta y igual a 1. Verdade. Verdade? Uhum. Se fosse ao Como é que- contrário, se fosse f de xy igual a 1 mais x, eu obter um plano semelhante a esse, só que ele apontaria para o outro lado, né? Isso aqui, eu já fiz, ó. Já troquei aqui. Uhum. Tá vendo? Ó? Sim, tô vendo. Tá bom? Como é que eu vejo o domínio aqui, gente, no gráfico? O domínio não é o plano XY inteiro? Sim. Aham. O domínio, a gente tem que projetar o gráfico no chão. Se você for olhar a sombra desse gráfico aqui no chão, claro, a parte que está acima vai ser projetado numa parte do R2. A parte do gráfico que está abaixo do chão vai ser projetada na parte lá de trás. Mas percebe que todos os pontos do R2 vão estar contemplados nas projeções? Então, assim que a gente vê domínio no gráfico. A gente projeta o gráfico no chão. Vê a sombra dele no chão, de cima para baixo, de baixo para cima, e vê se a sombra cobre todo o R2. Esse é o domínio, que a gente já sabia que era todo o R2. E a imagem? A gente vê a imagem agora no eixo Z. Todo o eixo Z tem gráfico? Sim. Observa que é um plano inclinado. Aqui é um pedaço dele, né? Mas ele é infinito. Então todo o eixo Z é inclinado. Então a imagem vai ser todos os reais mesmo. Ok? Então é isso. Todos os exercícios aí desse bloquinho, né? Eu tinha falado aí do 22, o 26, o 25, vai estar nessa linha de identificar os traços. Então, para cada exercício desse, faz x igual a 0, tá? Faz y, aqui, ó, o 25, ó. Se você zerar o z, vê um traço lá, 0x, vê outro traço, 0y, vê outro traço. Se você identificar os traços, você já tem uma dica de como é essa superfície. Tá bom? Então eu vou deixar com vocês, tá? Essa lista. Quem não mexeu ainda, se organize, mexa. Na dúvida, pode colocar no grupo do WhatsApp. E semana que vem a gente pode retomar também essa lista aqui, sem problema nenhum. Valeu? Valeu. Então valeu, gente. Valeu, professor. Então, Obrigado aí pelo pela- tempo excedente da aula. Nada. Quando for preciso, assim, quando a gente vê que não dá para parar, a gente continua, sem problema. Vocês topando, tamo Show junto. de bola, show de bola. Valeu, tá Valeu, ótimo. gente. Obrigado. Valeu. Boa semana para vocês. O senhor Tá também. bom de estudos. A gente se fala. Grande abraço. Tchau, Valeu, tchau. galera. Tchau, tchau.